racismo é uma realidade histórica, presente na sociedade brasileira. Racismo tem raízes no passado e tem manifestações no presente. Racismo, um legado histórico maldito. Prazer carnal. Os preconceitos são muito antigos. Nós vimos, por exemplo, no episódio da misoginia, que nós temos expressões misóginas contra as mulheres há milhares de anos. O preconceito contra pessoas diferentes, de pele diferente, de aspecto diferente, também é muito antigo. Mas só a partir do século XIX, quando houve uma tentativa, naturalmente sem base, mas uma tentativa de dar uma explicação científica para o racismo, quando surge o darwinismo social, quando surgem teorias de eugenia, chamada melhoria das raças, quando surge o próprio conceito de raça, ligado a uma expressão cultural, ou seja, suas características raciais influenciariam seu comportamento, só a partir do século XIX é que nós podemos falar com clareza em racismo. Antes nós tínhamos apenas preconceito. A partir do século XIX surgem então teorias que querem demonstrar que a Europa, o Ocidente europeu, seria superior, exatamente porque lá dominava a raça branca e que a África seria subdesenvolvida porque lá dominava a raça negra. Várias formas de racismo. É claro que racismo se refere a toda e qualquer tentativa de diminuir, barrar ou simplesmente tornar inferior a alguém de uma identidade ou de um aspecto diferente do meu. Especificamente no caso brasileiro, ainda que o racismo possa ser amplificado para toda e qualquer manifestação contra japoneses, como foi comum no início do século XX, contra chineses, como era comum, contra judeus, especificamente no caso brasileiro, quando eu uso a palavra racismo, eu sempre estou pensando na tentativa de diminuir, na tentativa de eliminar ou simplesmente de barrar a presença de negros, ou seja, dos brasileiros afrodescendentes. O racismo no Brasil tem uma raiz histórica muito específica. Qual é essa raiz? Desde o século XVI até o século XIX, nós tivemos a presença da escravidão oficial, ou seja, a escravidão que era presente a todos os momentos, em todos os lugares. As maiores fortunas brasileiras no período colonial eram as fortunas de traficantes de escravos. Este comércio humano, esse tráfico de indivíduos, de seres humanos da África que foi despovoada para o Brasil, era um comércio que enriquecia muito, especialmente a portugueses e brasileiros traficantes. Formaram-se fortunas no Brasil colônia nesse tráfico que prosseguiu até 1850, até a metade do século XIX. Alguns gostam de lembrar que os próprios negros da costa da África eram comerciantes de escravos, o que é verdade. Mas a escravidão na África, ela tem características totalmente diferentes da escravidão no Brasil
ou na América. Na África, nunca o escravo foi a mão de obra primordial. Na África, jamais o comércio de escravos tinha se tornado, nas regiões que nos forneciam essa mão de obra escravizada, nunca tinha se tornado a base da economia. Os sistemas incorporavam escravos, mas eles eram uma exceção no quadro social. No Brasil, o escravo foi onipresente na lavoura, na mineração, servindo nas casas, vendendo nas ruas, inclusive na prostituição, quando donos de escravos alugavam a sua escrava para que exercesse o comércio do próprio corpo. Todos os momentos da história do Brasil, em todos os períodos até 1888, havia escravos em todos os lugares. Quanto mais rica a região, como Pernambuco no século XVI e XVII, como Minas Gerais no século XVIII, maior a presença de escravos, pois nada se fazia, diz o livro clássico do Padre Antonil, nada se fazia no Brasil sem escravo. O escravo era as mãos e os pés do senhor de engenho. E o ser senhor de engenho, completa o mesmo cronista, era o título ao qual muitos aspiravam. À medida que a escravidão é onipresente, à medida em que a mão de obra em muitos lugares dominante é a mão de obra escrava, é preciso elaborar questões culturais, discursos, elaborar práticas que diferenciem, que afastem o risco desse escravo se sentir forte, se sentir empoderado ou capaz de uma revolução. No Brasil do século XIX se falava em haitianismo, ou seja, o medo que se repetisse aqui o que havia ocorrido no território do atual Haiti, que os escravos tomassem o poder e eliminassem a elite branca escravocrata. No Brasil, esse haitianismo era muito forte. Em 1835, quando nós temos uma rebelião urbana em Salvador, dos chamados malês, esse medo explode na região e a repressão mostra que o grande pavor da elite branca brasileira era a rebelião dos escravos. Era preciso elaborar um discurso estético. O cabelo do negro passa a ser chamado de ruim. Alisar os cabelos, disfarçar qualquer origem africana passa a ser um esforço estético de muitos brasileiros e muitas brasileiras. O ser senhor de escravos pressupunha também elaborar um afastamento da humanidade do escravo, dificultando seu casamento, dificultando a constituição de família e tornando o ser humano coisa, reificando esse ser humano, elaborando a ideia de que ele seria absolutamente despreparado. Ou, como disse certa vez o padre Vieira, na África eles eram livres, mas iam para o inferno. No Brasil eles viviam um inferno em vida, mas iriam para o céu, porque aqui tinham sido cristianizados. Durante todos os séculos da colônia e no século XIX, foram elaborados discursos de inferiorização dos afrodescendentes. Durante todo esse período, tentou-se colocar como modelo de beleza o que era absolutamente excepcional no total da população brasileira: o loiro de olho azul, de cabelo liso,
de nariz afinado, de lábios muito finos. Esse passa a ser o modelo, e quem olhasse propagandas, quem olhasse grande parte do ideal estético das elites brasileiras, pressuporia que estaríamos na Suécia, que estaríamos na Noruega ou na Dinamarca, porque colocava-se como modelo, inclusive para Miss Brasil. Colocamos como modelo a pele clara, de preferência o olho claro. O racismo, então, nasce como uma tentativa de afastar da ideia de poder, da ideia de igualdade, a maioria da população brasileira, que apesar de ser maioria numérica, torna-se uma minoria sociológica, no sentido de que é instituído que o Brasil verdadeiro, seu olhar, as cenas das câmaras dos deputados estaduais ou a Câmara Federal, seu olhar o Senado brasileiro, seu olhar a lista de presidentes da República, seu olhar os juízes do Supremo, encontrarei poucos ou nenhum negro nessas cenas. Quem olhasse para essa cena pressuporia: o Brasil é um país branco, porque há pouquíssimos representantes negros nos altos escalões. O racismo, então, deixa de ser apenas uma resposta à escravidão. O racismo deixa de ser apenas uma tentativa de evitar a rebelião escrava, que a partir de 1888 não existe mais oficialmente com a Lei Áurea, e passa a ser, a partir desse momento, uma resposta a essa herança, a herança de que a maioria dos pobres do Brasil herdam a característica da escravidão. Porque se, durante o período escravista, os seres humanos não foram tratados por igual, se a lei era especificamente para proteger pessoas de elite e negava essa lei, essa igualdade jurídica para pessoas, especialmente se fossem negras, essa lei distinguia os cidadãos e cria no Brasil a pior frase da nossa herança de Casagrande e Senzala. Ou seja, você sabe com quem está falando. Se eu digo você sabe com quem está falando, significa eu não sou igual a você. A lei é para você. Eu sou um cidadão branco e devo ser tratado de outra forma. Significa que eu estabeleço uma diferença entre as pessoas, e essa diferença não é consagrada pela lei, mas ela é presente nas práticas sociais. Basta olhar de novo a característica que o Brasil imprime, inclusive a sua arte tradicional, a característica que o Brasil imprime a seu currículo. Durante anos, a princesa Isabel foi chamada de a Redentora, a mulher que, por generosidade e seu catolicismo profundo, assinara em um domingo a lei chamada Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil, artigo 1º, e revogava as disposições em contrário, artigo 2º. Quando a princesa Isabel assinou essa lei, uma parcela muito pequena dos negros ainda era escravo, porque a escravidão estava sendo inviabilizada pela luta dos próprios negros. A escravidão estava sendo abandonada por quilombos como o do Leblon, herdeiros de uma tradição histórica importante, cujo símbolo maior está ainda hoje no estado de Alagoas, o Quilombo dos Palmares. E aí o movimento negro reivindica com toda razão que, ao invés do 13 de maio, o 20 de novembro
data ligada a Zumbi dos Palmares, seja tornada a data oficial dessa consciência negra como é hoje, ou seja, de uma luta dos próprios negros contra a dominação, contra a humilhação, contra o empobrecimento e assim por diante. A história tem um peso. Ter afastado da educação uma parte importante dos brasileiros, especialmente afrodescendentes, ter negado o acesso à universidade à maioria absoluta dos afrodescendentes, produz um desnível que reproduz historicamente a escravidão, ainda que ela não exista mais na lei. Apenas em 1951, ou seja, estamos entrando na segunda metade do século XX. O mundo já conhece a bomba atômica. Nós já estamos em plena Guerra Fria. Nós estamos desenvolvendo os protótipos desde o fim da Segunda Guerra de computadores. Apenas em 1951, uma lei chamada de Lei Afonso Arinos torna o racismo contravenção penal. É uma manifestação tardia, ainda que importante. Precisaria muita ação de movimentos negros, muito debate, muitas questões para que chegássemos à Constituição que nesse mês de outubro de 2018 chega ao seu aniversário. No seu artigo 5º, inciso 42, dá duas características ao agora crime de racismo. A primeira, ele é inafiançável. E a segunda, ele é imprescritível. Por que uma lei tão dura? Porque uma das leis mais duras de todo o mundo sobre racismo. Com justiça se reconhece que o racismo é uma realidade duríssima para os brasileiros, que o racismo é uma expressão muito aguda no Brasil, que pessoas são humilhadas, que pessoas são barradas, que pessoas afrodescendentes não são representadas na propaganda como deveriam, não são representadas nos aspectos de topo do judiciário como deveriam, não são representados em todos os cargos de mando e nos cargos de gerenciamento como deveriam. A lei estabelece com dureza uma medida para tentar corrigir um erro histórico. Que erro histórico foi este? Libertar os escravos, sem ter planejado em nada, após séculos de uso do seu esforço. Foi com os escravos que nós constituímos a indústria do açúcar. Foi com os escravos que nós constituímos a mineração em Minas. Foi com a escravidão que foram construídas as maiores partes dos prédios coloniais e do século XIX. Nós temos uma dívida histórica. Não você e nem eu individualmente, que não só não tivemos escravos, como talvez seus ancestrais não tiveram escravos. Não é disso que se trata. Eu não sou descendente de escravocratas. Porém, como brasileiro, como parte de uma sociedade que se declara republicana, onde todos são iguais perante a lei, há uma parcela expressiva, numericamente dominante, que não tem as mesmas oportunidades porque herdeira de uma tradição maldita, a tradição da escravidão e a tradição do racismo. Quando eu era criança, cantava-se sem medo e completamente rindo marchinhas racistas como "O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata,
mulata, eu quero o teu amor. Ou seja, tornar a mulher afrodescendente objeto de desejo e de uso, reificá-la de novo, colocar a mulata brasileira como um pedaço de carne a ser apreciado, a ser usado, a ser transformada à dependência da empregada, como foi tradicional no Brasil, em uma nova senzala, onde o senhorzinho e os filhos do senhorzinho podiam se servir à vontade, porque era alguém que servia, alguém que estava lá, com expressões que têm origem em vários países, mas nós utilizamos negro de alma branca, como se a brancura fosse a virtude e a negritude fosse o defeito. Isso está presente em um clássico abolicionista, A Cabana, do Pai Tomás, de Harriet Stowe, quando diz que o Pai Tomás era tão conhecedor da Bíblia, a sua esposa era tão dedicada ao lar, fazia compotas com tanta habilidade, que no fundo eram brancos internamente. Essa é uma forma sofisticada de racismo, mesmo nas nossas expressões, lado negro da personalidade, ovelha negra, ou então na expressão judiar, tratar como um judeu, nós ainda somos herdeiros de uma linguagem que manifesta esse racismo. O racismo pode não parecer grave para você se você for branco de classe média ou da elite. Você vai dizer, eu não sou racista, ou eu não tenho atitudes racistas, mas tente conversar com alguém que reúna duas questões combinadas, a pobreza e a ancestralidade africana, e você vai ver que o racismo é uma realidade diária nas revistas preferenciais da polícia, que não vai parar ou não vai desconfiar de alguém se for claro, e vai desconfiar muito mais de alguém que tiver mais melanina. Observem que nós temos uma tradição, e essa tradição se manifesta repetidamente no cotidiano brasileiro, onde nós tentamos com diversas medidas superar essa herança histórica. De novo, que não é uma culpa sua, não é uma culpa minha, mas é uma responsabilidade nacional. Como construir um país que seja justo com todos? Como estabelecer um ponto de partida em que todos possam competir, mas competir em igualdade de condições? Como dizer a toda a sociedade que nós temos direito a uma sociedade baseada na igualdade, baseada no tratamento igual, em que todos possam partir do mesmo ponto? Como nós podemos chegar ao dia em que não precisemos discutir nem o dia da consciência negra, porque todos os dias serão de todos os brasileiros, e não precisamos mais discutir cotas, porque elas serão desnecessárias. Já teremos atingido uma questão importante, que é pensar a todos como brasileiros e não como descendentes de italianos, descendentes de alemães, descendentes de portugueses ou descendentes do continente africano. Quando o dia da igualdade absoluta chegar, nós teremos pela frente a capacidade de deixar de lado toda e qualquer celebração, da mesma forma que eu posso abandonar o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher, o dia que nenhuma mulher mais for espancada, diminuída ou atacada. Posso estabelecer o dia 28 de junho, abandonar o dia do orgulho gay, porque nenhum gay mais será atacado nas ruas. Posso abandonar o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, porque nenhum negro mais sofrerá pelo simples fato de ter mais melanina do que outro.
com isso, a partir desse dia, será uma grande vitória da cidadania. Até lá, é muito importante a visibilidade, é muito importante a celebração, é muito importante a comemoração, que vem do latim lembrar junto, comemorare, lembrar junto, que é muito importante que a gente celebre para combater uma tradição histórica, que a gente celebre para lembrar que permanentemente a luta pela igualdade de todos ainda é uma luta em aberto no Brasil. Essa é uma questão fundamental para nós começarmos a superar o racismo. Vamos fazer uma comparação histórica para dar perspectiva a essa questão. Peguemos um grande país, Estados Unidos, que, tal como o Brasil, utilizou mão de obra negra, especialmente no Sul, em larga escala. Foi preciso uma guerra civil que teve muitos motivos, entre eles a escravidão, para que a 13ª e a 14ª emendas à Constituição Americana pudessem abolir a escravidão e mais dar direitos políticos aos negros. Oficialmente, não havia mais restrição de participação política a estes negros, mas a sociedade branca do Sul, especialmente através de instituições verdadeiramente paramilitares, como a Ku Klux Klan ou os Cavaleiros da Rosa Branca, acabaram impondo um terror, e se os negros tinham direito a votar, havia códigos negros que estabeleciam obstáculos. Você só poderia votar se seu pai tivesse votado, ou só poderia votar se tivesse uma propriedade e tivesse um endereço fixo e assim por diante. Era uma maneira de garantir no plano estadual o que contrariasse no plano federal a lei que aboliu a escravidão. A violência foi imensa, matando, linchando, enforcando negros acusados de vários crimes. A escravidão tinha terminado, mas para vocês terem uma ideia, o Pentágono, construído décadas após o fim da escravidão, tem uma quantidade gigantesca de banheiros, por um motivo simples. No Pentágono, quando da sua construção, havia banheiros para brancos e havia banheiros para negros, porque imperava uma segregação, e foi preciso uma resistência enorme de líderes como Martin Luther King, de líderes que, pela prática do pacifismo ou até da prática da violência, se opusessem a esse princípio, de líderes que pressionaram para que o presidente Johnson, quase 100 anos depois da abolição da escravidão, assinasse uma lei de direitos civis proibindo aqueles princípios cínicos como separados, mas iguais. Foi preciso que o governo federal assinasse uma lei tão posterior à abolição da escravidão nos Estados Unidos para dizer que não só tinha terminado a escravidão, mas agora nós tínhamos também uma luta consagrada na lei pela igualdade de todos perante a lei. Se você quiser aprofundar a questão do racismo norte-americano, você pode tratar de um caso que ocorreu, é um caso histórico de um negro liberto que foi reconduzido à escravidão. Eu me refiro ao excelente filme
12 anos de escravidão, que evidencia a precariedade do negro, mesmo liberto em uma sociedade branca e racista. My name is Solomon North. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. Você pode também acompanhar a evolução de uma família, de questões pessoais dialogando com as questões raciais na Cor Púrpura, onde essa violência existe e é muito bem interpretada. You will never forget the color purple. Você pode acompanhar a obra de Spike Lee, porque como diretor negro, ele deu um novo olhar sobre a questão. Seus filmes têm esse privilégio de dar um olhar de dentro da questão racial para Hollywood, dominantemente branca. In a dream that's divine. You're not an American. We didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us. White man, you... Your voice black. If your father ever found out, I don't know. Estados Unidos e a África do Sul, onde foi implantado no pós-guerra o regime do apartheid, ou seja, uma legislação clara, racista oficialmente. Lá o racismo era jurídico, mas tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, o racismo dizia seu nome, se transformava em lei e se anunciava como uma barreira para que os negros alcançassem uma igualdade. No Brasil sempre se falou em racismo cordial, ou seja, um racismo que não se consagrava na lei, um racismo que era tornado contravenção penal, como vimos desde a década 50, mas de gente que diz: eu não tenho problema nenhum com negros, tenho até um amigo negro. Quase todo preconceituoso diz isso. Eu tenho um amigo judeu, eu tenho um amigo gay, nunca maltratei um negro, sendo eu branco, nunca bati em uma mulher, logo não sou machista. Hoje existe uma demanda muito clara, muito justa e muito objetiva. O mal pode triunfar não apenas porque os maus exercem ações condenáveis, mas porque os bons se omitem. Não podemos apenas trabalhar com a passividade de dizer eu não sou. É necessário que cada um seja um lutador contra o racismo, porque o racismo atinge logicamente as pessoas excluídas da sociedade, mas ele é um mal social, um câncer que se alastra por todo o tecido social e acaba contaminando a política, contaminando a corrupção, contaminando gestos autoritários, de forma que o combate ao racismo é um combate de cidadania, que todos devemos estar envolvidos. A visão do nosso racismo cordial, consagrada em parte na obra de Gilberto Freire, em livros clássicos e importantes como Casagrande e Senzala, Sobrados e Mocambos, no qual, se eu ler de forma superficial, parece que era muito gostoso ser negro no Brasil, que era muito interessante ser negro no Brasil. Contra essa historiografia que atenua a dor da relação entre brancos e negros, temos livros opostos, como por exemplo Jacob Gorender, o seu Escravismo Colonial, que traz à tona a luta, o sofrimento e as grandes questões envolvendo a presença negra, a escravidão e o racismo no Brasil.
de todas as formas, não se trata de um detalhe menor, porque eu estabeleço, a partir do meu olhar, uma ação política concreta, uma ação que vai evitar uma frase desastrosa que é aplicada tanto às mulheres quanto aos negros. Toda vez que uma mulher reclama, toda vez que um negro reclama, existe a expressão que é mimimi, ou seja, que é muito barulho por nada, que há um excesso de reclamação. Onde é que nós vamos parar? Muito importante, fundamental para você que me escuta. Eu devo ser extremamente tolerante com as diferenças das pessoas. Eu devo ser absolutamente tolerante quando alguém diz que prefere rock e outro música clássica, quando alguém se veste de forma mais original ou de forma mais clássica, quando alguém pinta seu cabelo de verde ou deixa seu cabelo de outra cor, porque isso é uma subjetividade que marca a liberdade humana, mas não existe essa tolerância quando se trata de crime. Quando se trata de racismo, não posso dizer, o meu tio é racista, mas é o jeito dele. Não, isso é crime. Seria como dizer, ele é pedófilo, mas isso é a maneira dele ser, eu tenho que aceitar como os outros são. De forma alguma, racismo é crime. De novo, crime inafiançável, crime imprescritível. Lendo no livro de Lázaro Ramos, um grande amigo, em que ele trata da sua experiência desde a Bahia até o estrelato atual, ele diz uma frase que me fez pensar muito, que me fez tocar um ponto sobre o qual eu nunca tinha imaginado. Acompanhando sua mãe, empregada doméstica, ao emprego, um dia ele e a mãe ouviram da cozinha duas senhoras brancas de elite conversando e discutindo, e uma disse à outra: "Não grite comigo, que eu não sou sua empregada." Então ele entendeu que se eu posso gritar com a empregada, é porque ela não é tão importante. Não grite comigo, eu não sou seu empregado, significa que o empregado, majoritariamente negro, eu posso gritar, eu posso ser agressivo, eu posso invadir o seu espaço. Todas essas questões mostram a sobrevivência de formas muito fortes, muito violentas de racismo. Nunca seremos um país desenvolvido. Nunca seremos uma nação baseada na igualdade. Nunca teremos verdadeira meritocracia neste país enquanto houver essa questão fundamental do racismo. De novo, não basta que eu seja indiferente, não basta que eu não seja racista, é preciso que eu atue, que eu não tolere frases, piadas, expressões racistas, que eu não admita em hipótese alguma uma explicação racial, porque o próprio conceito de raça é um conceito muito problemático. Somos majoritariamente parecidos com os mamíferos em geral, especialmente com os símios, nossos primos próximos, e entre nós a semelhança genética é extraordinária, ou seja, há mais igualdade do que desigualdade genética. Nosso código bate um com o outro, corre no sangue de todo mundo uma profusão de origens. Muita gente que é racista, se fizesse um exame de DNA, teria surpresas absolutas sobre suas origens. Temos sangue indígena aqui presente, temos sangue negro, temos sangue europeu e asiático, e tudo isso não é para dizer que por sermos mestiços nós não deveríamos ser racistas,
Não deveríamos ser racistas, mesmo que minha ascendência fosse inteiramente e unificadamente branca e europeia. O racismo recebe hoje muitos ataques e, com justa e total razão, estamos tentando fazer que isso mude. Os passos são lentos. Talvez, se você os acha excessivos, provavelmente você é branco. Se você os acha insuficientes, provavelmente é porque você os sofre na pele. Precisamos avançar a esse respeito. Precisamos valorizar essa questão da presença e visibilidade dos negros, para que o número na sociedade corresponda também ao número na política, corresponda ao número na propaganda, corresponda ao número da presença em que as pessoas possam acompanhar que existe possibilidade, identidade, inclusive em detalhes pequenos, como ter bonecas negras para as meninas brincarem, não colocar apenas a boneca loira, magra, que essas diferenças de aparência não significam nenhuma questão de caráter, nenhuma questão cultural envolvida, a não ser o preconceito. Precisamos terminar com essa violência brutal e prática, teórica e vivencial de algumas pessoas que imaginam que, por terem menos ou mais melanina, possam se considerar superiores ou inferiores. Foi um prazer.